Vamos lá, nossa aula de número 2, né? Sejam bem-vindos novamente à GST Academy. Beleza, galera, nessa aula 2 nós vamos abordar aí o tema, né? Vamos dar continuidade, na verdade, ao assunto da primeira aula, que continua sendo instrumentação e controle. E vamos abordar hoje sobre variáveis. Vamos falar sobre a variável pressão e temperatura, né? Mais especificamente aí para vocês entenderem como que a medição ela costuma ser feita, né? E vou apresentar os instrumentos principais, algumas características em relação, né, às propriedades físicas, de tal forma que isso ajude a vocês aí a estar estudando novamente para a prova de instrumentação que vai vir agora para a Petrobras, tá? Lembrando, galera, esse é um estudo complementar, não foque somente nas videoaulas, tá bom? Acompanhe também, galera, as referências bibliográficas. Eu deixo sempre na descrição aqui do vídeo algumas referências para vocês. Só um minutinho, rapidinho. Então, beleza, tá ajustado. Então, eu deixo aqui para vocês sempre algumas referências bibliográficas, ok? Que vocês podem estar adquirindo, que são referências que eu utilizo, tá bom? E eu estou sempre também utilizando como base para montar meus conteúdos de treinamentos, aulas, enfim. Então, são literaturas que eu já conheço. Caso você não queira usar as literaturas, você pode encontrar aí, né? Pode buscar uma apostila focada no concurso. Existem vários sites disponíveis na internet. Se você der uma googlada aí, você vai achar já empresas vendendo apostilas compiladas. Só que só uma observação, né? Essas apostilas compiladas, elas costumam ser também bem resumidinhas, né? E elas não conseguem, às vezes, te entregar todas as informações necessárias, tá bom? Então, recomendo, além das videoaulas, estarem assistindo aí, né? Assistindo não, né? Estarem buscando uma referência bibliográfica, né? Um livro. Está lendo um livro durante esse período em que você está estudando, tá bom? Outra dica também, né, galera? Lá no grupo do Telegram já tem uma turma já que está comigo lá no grupo. Eu tenho disponibilizado, não é uma frequência muito grande, né? Mas sempre que eu consigo uma brecha ali no meu dia, eu gravo uma resolução de uma questão, né? Explicando, não só dando a resposta, né? Mas contextualizando aquela resposta. E principalmente explicando por que não é as outras alternativas, né? Eu acredito que essa abordagem, ou seja, esse método de correção das questões ali, né? Ela acaba sendo bem mais proveitosa, tá bom? Então, essa aí é mais uma dica que eu deixo aqui para vocês já no início dessa aula. Então, recapitulando, busque uma referência bibliográfica, participe aí, né, do nosso grupo do Telegram para você estar recebendo esse conteúdo. E também a galera que já está no grupo, ou quem quer participar do grupo, pessoal, a intenção principal é que vocês criem um debate ali, um relacionamento com quem está no grupo, tá bom? Então, não fique acanhado de, só vou entrar e vou ficar ali esperando o Marcelo colocar algum tipo de conteúdo, né, um vídeo, alguma coisa do tipo. Não, bote lá uma dúvida, interaja com os colegas. A ideia é criar, de fato, uma comunidade enganjada aí com o tema de processos industriais, beleza? E é isso, né? Eu acredito que só. Claro, né? Não esqueça de deixar o like no vídeo, né? Clique aí no sininho para receber todas as notificações. Lembrando que toda quarta-feira, né, que aparece um vídeo novo aqui no canal. E também ajude aí compartilhando e se inscrevendo no canal também, para que a gente possa crescer e cada vez trazer mais informações e conteúdos relevantes para ajudar aí no seu desenvolvimento de carreira, ok? E é isso, né? Siga também nas redes sociais. Vamos que vamos. Então, dando início aqui, turma, como eu comentei, né? O tema é instrumentação, voltando, né? Dando a mesma sequência, variáveis, pressão e temperatura. Então, bora lá. Medição de pressão. Então, a pressão entre todas as variáveis de processo, né, se ressalta pela sua importância, pois diversas outras variáveis são medidas utilizando-se indiretamente a pressão. Então, vamos lá. Destaco aqui, né? Não significa que pressão é a única variável importante, perfeito? Todas as variáveis presentes no processo são importantes. Claro que umas, dependendo da característica do processo, vai ser, né, pode se tornar mais relevante do que outra no sentido de criticidade, né? Então, é uma coisa que a gente sempre deve se perguntar como um profissional da área. Eu tenho um processo X, né, enfim, uma planta. Qual é a minha variável crítica? Por que isso é importante você saber, né? Para que você entenda qual é a variável que pode impactar
mais drasticamente o teu sistema, tá bom? Então, acaba que isso serve como um parâmetro para que vocês possam dar um pouco mais de atenção a esse tipo de variável, tá? Então, essa questão de importância, sim, na verdade, na minha classificação, todas são importantes, mas a gente sempre dá um alerta, né, para essas que são críticas dentro do processo, tá bom? Só que a pressão, ela tem essa característica de permitir que nós utilizemos, né, essas funcionalidades, ou seja, as propriedades físicas da pressão, para estar relacionando com outras variáveis, que a gente chama de medição indireta. Então, o que é uma medição indireta? Uma medição indireta é aquela medição onde eu utilizo uma variável A para medir outras variáveis, como B, C, D, enfim, né? O alfabeto inteiro aí de variáveis, tá? Então, eu utilizo uma variável base e, a partir das propriedades físicas dela, eu consigo correlacionar essa variação com um comportamento previsto, né? Um comportamento similar que eu teria em outras variáveis. Tá? No caso, essa medição indireta ela tende a ser mais precisa e, no caso, exata ali do que se eu estivesse realizando uma medição direta em outra variável? Provavelmente não, né? Mas tem algumas variáveis que eu não vou conseguir construir instrumentos de forma mais acessível, dinâmica, né? E com, assim, vamos dizer, com um certo alcance tecnológico, tá? E a pressão, ela traz isso pra gente. A gente consegue... Ela é bem versátil, né? Uma variável bastante flexível dentro dos processos industriais. Então, você vai ver pressão relacionando temperatura, pressão relacionando vazão, pressão relacionando nível, enfim, entre milhões de outras possibilidades também, tá bom? Então, um exemplo aqui, né? Temperatura podem ser medidas pela utilização de um bumbo de enchimento, cuja pressão interna é relacionada à temperatura. Vazão, relacionando-se à diferença entre as pressões de entrada e saída de uma placa de orifício. Nível, através da pressão exercida pelo fluido na base inferior do tanque, entre outras características. Também vale ressaltar por que normalmente na instrumentação a gente foca sempre nas quatro variáveis ali, né, turma? Ou seja, nas quatro principais, que seriam ela pressão, temperatura, nível e vazão. Porque a partir da combinação dessas quatro, normalmente a gente consegue derivar outras variáveis, tá? Seja a partir de uma única, né, variável dessa e a gente correlacione com outra, né, variável fora dessas quatro, ou a combinação entre elas a gente consegue chegar, né, em uma outra propriedade física, química, enfim, tá presente em vários tipos de processos industriais. Então, se a gente fosse resumir pressão, pressão é força sobre a área. Então, eu tenho lá um fluido, né, ou um objeto, ou algo, né, executando, exercendo ali uma força sobre uma superfície. Então, imagina aqui, né, essa ponta aqui do meu dedo, né, vou melhorar aqui, meu dedinho, vai lá, vai fazer pressão aqui nessa parte, né, ou seja, nessa superfície na palma da minha mão. Então, quando eu faço isso, eu estou correlacionando uma pressão, né, ou seja, uma força, na verdade, ali, né, aplicado sobre uma área, que é essa área aqui do ponto de contato, e eu correlaciono essa relação como sendo pressão. Então, isso é pressão. Pressão é força sobre a área. E pode ser exercida, né, por, basicamente, né, objetos sólidos, né, ou seja, componentes sólidos, ou fluidos, né, sejam eles fluidos gasosos, líquidos, ou também alguns fluidos meio que sólidos ali, né, quase sólidos, tá bom? No caso, a instrumentação, ela também, em relação à unidade de medida, né? Eu fiz um resumo aqui para vocês, porque, cara, tem muita, mas muita mesmo, variações de unidade de pressão para correlacionar, né? Então, é comum ainda usar o PSI, então, como unidade de pressão, e às vezes modificada aí como um PSIG ou PSIA, né? Que é pressão manométrica para o G e absoluta para o A, tá? Para indicar respectivamente, né, essa pressão manométrica, nos próximos slides eu já vou explicar para vocês o que é essa pressão manométrica, ok? E pressão absoluta, também no próximo slide eu já explico isso para vocês já com mais detalhes. Então, exemplo na borracharia da esquina, a calibração dos pneus é expressa em PSI, mas se fala simplesmente libra, né? Que é o modo preguiçoso de se dizer libra força por polegada quadrada. O sugerido pelo Sistema Internacional, que é o que significa SI, é pedir ao borracheiro para calibrar o pneu com 169 kPa, né, que é o quilopascal, ao invés, né, ou em vez de, por exemplo, 26 libras. Okay? Claro que 26 libras às vezes não é o suficiente, estou dando um exemplo aqui, tá bom? Então eu tenho aqui as principais unidades de pressão presentes aí na indústria. Então a gente pode encontrar ATM, né? Atmosfera normal, atmosfera técnica, temos o bar. O bar eu acredito que é
poxa, é um dos mais presentes, tá, para instrumentos de pressão. O bar, quilograma-força por centímetro quadrado, também muito presente em muitos manômetros, né? Então tem manômetros que tem uma dupla, né, escala, que pode ser em bar ou kgf. Também variando, né, com PSI. Então, às vezes você pega manômetros ali que tem o PSI e o KGF, ou o PSI e o bar, né? Então, acaba que fica um ali meio que mesclando com o outro. Milímetros de H2O, ou seja, normalmente relacionado a alturas, né, de colunas líquidas, tá? Milímetros de Hg, né, o padrão mercúrio, e temos o PSI e o Torricelli. E aqui, como a unidade base de pressão no SI é o Pascal, tá? Tem aqui a relação delas de uma unidade sempre de Pascal para Pascal, né? Desculpa, da unidade para o Pascal. Então, 1 atm para 1,01325 vezes 10 elevado à quinta Pascal, né? E assim, um bar, né? É 1,0000 vezes 10 elevado à quinta em Pascal, e assim sucessivamente, tá bom? Quando a gente trabalha aí, né? A gente encontra várias unidades diferentes de pressão na indústria, ou sei lá, se você trabalha prestando serviço como integrador ou coisa nesse sentido, né? Você deve ter percebido que dependendo da fábrica ali, sempre tem um instrumento de pressão com uma unidade diferente. E às vezes a gente tem a necessidade de estar fazendo essa correlação, né? Às vezes, sei lá, um ajuste ou coisa no sentido de uma configuração de equipamento, uma leitura ou algo nesse quesito, né? A gente precisa entender essas relações. Então, como que a gente faz essas conversões, né? Ou seja, cria essas relações? Normalmente a partir dessas unidades, né? Então, existem tabelas de conversão de pressão, que vai relacionar, ó, um bar vale tantos milímetros de H2O, né? Um bar vale tantos PSI. E a partir dessa relação de 1 para X, né? De 1 para tanto ali de outra unidade, a gente consegue fazer uma regrinha de 3 e encontrar quanto que ela vale em outra unidade, ok? Mas eu recomendo, para questões de praticidade, galera, você pode usar até o Google. Se você chegar aí e digitar www.google.com e fazer tabela de conversão de pressão na pesquisa, você vai encontrar já sites, enfim, ferramentas que fazem isso para você de forma automatizada, tá? Você pode baixar aplicativos no celular aí que também vão calcular isso para você automaticamente. Bom, então, às vezes, não tem necessidade de ficar calculando isso na mão. Até porque no dia a dia é uma continha que envolve muitas vírgulas, né? Muitos números grandes aí, né? Enfim, e fica um pouco confuso para a gente ficar calculando ali na hora de estar trabalhando, tá bom? Mas para você que está estudando para a prova, é interessante você pegar e, poxa, pode baixar uma tabela de conversão de pressão e fazer nessa relação. Vocês já devem ter feito isso provavelmente no curso de vocês, né? Galera aí, curso técnico, enfim, curso de qualificação, com certeza teve alguns exercícios de conversão de unidades. E aí são os tipos de pressão, tá? A primeira, ou seja, a pressão mais básica que a gente consegue relacionar, né, é a pressão atmosférica. Então, o que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o quê? É a coluna de ar sobre uma área, né, sobre uma superfície específica. Então, é pressão, né? Força sobre a área. A força é força-peso da coluna de ar, né? A área é o ponto a qual aquela coluna ali está exercendo pressão, né? Está exercendo força. E aí, a pressão atmosférica é isso. É toda essa pressão acima do nível do mar exercida, tá? Pelo peso do ar existente na atmosfera. Então, claro que quanto mais alto eu fico, menor é a pressão, né? Porque menor é a coluna de ar. Quanto mais baixo eu fico, maior é a pressão sobre aquele ponto, tá bom? Então, a pressão devido ao peso do ar existente aí, ó, sobre uma área unitário ao nível do mar. Ela varia conforme o local, pois o peso do ar atmosférico depende de quem? Da altitude, ok? E das condições também meteorológicas do local. Então, a gente pode ter uma mudança de comportamento em alguns equipamentos simplesmente por conta da altitude a qual ele atua, tá bom? Então, ele depender de um parâmetro de pressão ali para relacionar rendimento, enfim, consumo, esses fatores, né, de altitude em relação ao nível do mar, pode influenciar, pode mudar ali algumas características dos dispositivos, sim, tá? Além da pressão atmosférica, nós temos outras três que são básicas e principais, né? Ou seja, são as que mais são relacionadas para a gente no dia a dia, que é a pressão de vácuo. Eu também destaco, né? Tem gente que diz que vácuo é a ausência de pressão, não é isso, tá? Vácuo é a pressão menor
do que a pressão atmosférica do local. Então, eu falo assim, eu tenho uma pressão de vácuo. Então, o vácuo é sempre isso. Quando eu tenho uma pressão e ela fica abaixo da pressão atmosférica daquele local, tá bom? Isso é vácuo. Pressão relativa, que é a pressão medida em relação à pressão atmosférica existente no local, também chamada de pressão efetiva ou manométrica. Na verdade, a relativa é mais comum a gente chamar ela de manométrica no dia a dia, tá? Ou seja, é a pressão que os manômetros medem, pelo menos os manômetros com pressão manométricas, né? E é o seguinte, a partir da pressão atmosférica, aquele instrumento, aquele tipo de medição, né, relacionando pressão relativa, é como se ele zerasse, fizesse ali uma tara, né? Então ele fala, ó, aqui é a pressão atmosférica do local, zero instrumento, pum, zerou. Então ele considera como se fosse pressão zero, né? Então toda pressão acima da pressão atmosférica a gente chama de pressão relativa ou pressão manométrica, tá bom? E também pode receber o nome de pressão efetiva. Então, só recapitulando, pressão de vácuo é a pressão abaixo da pressão atmosférica. Pressão manométrica é a pressão acima da pressão atmosférica. E a absoluta? A absoluta é a soma de todas elas, tá? Então, eu vou somar tanto a atmosférica do local quanto a pressão relativa, tá bom? Eu faço toda essa medição aí, beleza? Tranquilo. E aí tem aqui, ó, até uma imagenzinha para correlacionar isso para vocês de uma forma mais tranquila, né? O zero absoluto, que é considerado como se fosse a menor pressão possível, né? Encontrada aqui. A pressão, no caso aqui, atmosférica, né? Tem a pressão aqui, né? Desculpa. Então, a pressão de vácuo, né? Ou seja, que vai estar abaixo da pressão atmosférica. E eu tenho a pressão absoluta, né? Que é a junção dessa pressão atmosférica, tá? Mais a pressão acima, né? Dessa pressão aí atmosférica. Beleza? Que vai ser a pressão manométrica. Tem outros tipos de pressão, mas essas pressões aqui, turma, são derivações, né? São características extras aí que a gente tem, que se relacionam, meio que é uma questão de nomenclatura que os instrumentos recebem, tá bom? Na aula eu não vou comentar sobre elas, isso aqui eu vou deixar para vocês como leitura. Então vocês podem lá, a partir do canal do Telegram, baixar esse slide para o celular de vocês ou no computador de vocês e, enfim, destacar esse ponto, botar no caderno, tá? Para que vocês possam estar destacando essas outras variações aí de pressão, tá? Ou seja, referências do tipo de medição de pressão. Ok? Pressão estática, enfim, tem uma lista ali para vocês. No caso, os dispositivos usados, né, nas tomadas de impulso, ou seja, nos pontos de medição de pressão, eles têm sua classificação, né? Então, basicamente, a gente tem os por equilíbrios de força desconhecida contra uma força conhecida, né? A qual a gente tem a classificação das colunas de líquido, tanto tubo e entre outros, e os de meio de deformação elástica, né? Ou seja, a deformação de um material. Então, exemplos, o tubo de Bourdon, a membrana e o Foley, em questões de característica. Tudo bem que, no caso, as membranas, né, e os tubos de Bourdon são os mais populares, tá bom? Temos também uma possibilidade aí por meio de variação de propriedades físicas, então, que é a base aí dos transmissores eletrônicos, né? Como as propriedades resistivas, propriedades capacitivas, propriedades indutivas e silícios ressonantes, entre outras também. Quando a gente vai medir pressão a partir da coluna de líquido, tá? Nós temos o princípio aí do equilíbrio de força a ser medida com a força exercida por uma coluna líquida. Ou seja, eu tenho uma pressão baseado à própria pressão de um fluido que está dentro dessa coluna. Tá? Então a gente pode ter três tipos, que é a em U, que é essa aqui do meio, né? Tem a reta vertical, que é essa terceirinha aqui, e a reta inclinada, que é essa primeira. Então como é que vai funcionar esse tipo de medição, né? Ou seja, esse tipo de instrumento? Exemplo aqui, na reta inclinada, eu vou pegar, vou jogar pressão em um dos pontos, né, desse tubo aqui. E aí tem uma escala que, de acordo com o deslocamento do fluido, okay, ela vai marcar uma variação de pressão aqui para gente. E aí, a partir dessa variação de pressão, considerando, ou seja, correlacionando a esse deslocamento desse fluido, né, a gente consegue medir pressão também. A em U, né, no caso, a U a gente mede tanto pressão manométrica, né, quanto a pressão de vácuo. Então, mesma coisa, adiciono pressão de um lado, desloca esse fluido, tem uma indicação, né, uma escala, vai dar pressão para a gente. A mesma coisa no vácuo, né? Adiciona o vácuo em um dos pontos, a gente vai ter um deslocamento contrário, que vai marcar uma escalazinha aqui para a gente também. E no caso aqui, né, a reta vertical, a mesma coisa. Adiciono pressão de um lado, eu desloco, né, um fluido aqui para um dos lados, indicando
na escala para a gente o valor de pressão. Caramba, galera, tá uma chuva doida aqui agora. Eu espero que não acabe a luz e a gente, né, tenha que encerrar aqui o vídeo, mas vamos que vamos. Outra forma, né, outra maneira de estar medindo pressão, é o mais popular, né, é o tubo de Bourdon. Então, a gente caracteriza o tubo de Bourdon nos manômetros, né? Então, o manômetro mais empregado consta de um tubo metálico de seção transversal elíptica, tendo uma de suas extremidades aí fechada e ligada a uma alavanca que aciona o mecanismo de indicação. Então, o que é um tubo de Bourdon? É um tubo metálico, né? Como se fosse um balãozinho, tá bom? Onde um lado desse balãozinho meio que vem selado, né? E o outro lado a gente entra ali, né? Com a pressão, tá? Ou seja, vai preencher com um fluido, um ar, depende muito da característica daquele instrumento no momento, tá? E aí, conforme a gente injeta a pressão dentro desse balãozinho, né, desse tubinho, ele sofre uma deformação mecânica, tá? Ou seja, ele vai se deslocar ali. E essa deformação, ou seja, um movimento elástico dele, tá conectado, né? Ou seja, tem um sistema ali, vocês podem até ver na imagem, né? Um sistemazinho escala ponteiro, tá? E tem tipo, como se fossem umas catraquinhas aqui, né? Umas roelinhas ali, umas mini engrenagens. Conforme essa haste aqui, ela vai se deslocando devido à pressão, pelo menos esse tubo de bordão convencional, né? O C, ele vai fazer isso aqui, né? Como se fosse esse movimento. Vai fazer com que ele se desloque e esse mecanismo vai fazer esse ponteiro se mexer proporcional, né, naquela escala a qual ele se encontra, a essa pressão que está sendo adicionada, tá bom? Então, claro, nós temos três tipos, né? Nós temos aí, na verdade, o tubo de Bourdon, que pode ser, né, esse do tipo C, né? Nós temos o espiral, tá? E o elíptico aí também. Temos a membrana, ou diafragma, constituído por um disco de material elástico também, ok? No caso, metálico ou não, fixo pela borda, uma haste fixa ao centro do disco, está ligada a um mecanismo de indicação. Quando uma pressão é aplicada, a membrana se desloca e esse deslocamento aí também vai ser proporcional à pressão. O diafragma geralmente é ondulado ou corrugado para aumentar sua área efetiva, né? Então, isso aqui a gente também tem muitos dispositivos, né, instrumentos que a gente classifica como o famoso selo diafragma, né? Que é essa estrutura aqui, ó. Então, imagine que você tem um fluido que não pode entrar em contato com o seu instrumento aqui, né? Ou seja, o manômetro, tá? A gente vai ter o quê? A gente vai ter o processo em si, esse fluido, gerando uma pressão aqui nesse diafragma, né? Que tem mais ou menos esse formatinho aqui, fazendo com que ele sofra uma deformação. E essa deformação, como no outro lado a gente tem um fluido, ó, de preenchimento, né? Essa deformação ela vai empurrar esse fluido, fazendo com que a pressão aumente dentro daquele tubo ali, né? Ou seja, dentro daquele dispositivo do manômetro, tá? E aí, claro, a escala ela vai estar relacionada a essa variação de pressão. Então, mesmo processo, vai mexer, né? Ou seja, vai criar uma deformação naquela parte ali mecânica e vai fazer com que esse ponteiro se movimente, indicando a pressão, tá? Só uma observação aqui também bem clara. A gente está falando aqui desses instrumentos, né? O tubo de Bourdon, coluna líquida, né? No caso, o selo diafragma aplicado, né, a um manômetro aqui, um instrumento de indicação. Novamente, esses instrumentos, eles estão usando essas características de medição de pressão ainda como indicador, tá bom? Então aqui, o que eu mostrei até agora, eles estão funcionando como o que a gente chama de indicador de pressão. Ele não está transmitindo esse valor de pressão, por exemplo, para um controlador. Ele está apenas indicando o valor da pressão ali no sistema, ok? O Foley, basicamente, é um cilindro, né, metálico, corrugado ou sanfonado. Eu, particularmente, né, eu pego muitas informações em relação ao Foley quando fala muito dos controladores, né, dos controles pneumáticos da época, tá bom? Então, fabricado aí com uma lâmina fina de bronze fosforoso, ácido inoxidável ou outros materiais de boa flexibilidade. Então, quando a pressão é aplicada no interior do Foley, provoca a sua distensão, ao invés, né, daquela deformação aqui, né, ele vai funcionar como se fosse uma sanfoninha. Então, a gente joga a pressão, ele dá uma inchadinha, a gente vai diminuindo, ele vai, né, voltando a ser ali corrugado, tá bom? E aí, é claro, ele vai vencer essa flexibilidade do material e o deslocamento dele também vai ser proporcional a essa pressão
aplicada. Já os transmissores de pressão é o que a gente vai ver no dia a dia, né? Por exemplo, aí da fábrica, né? Ou seja, da indústria. Então, os transmissores de pressão, eles também se baseiam no funcionamento do movimento e deformação, que os elementos mecânicos elásticos, ou seja, com o princípio da deformação dos sólidos, sofrem quando submetidos a uma pressão. Este movimento é proporcional à pressão aplicada, convertido através de um transdutor em um sinal eletrônico padronizado. Então, na aula hoje a gente falou sobre esses sinais padronizados, né? Para instrumentação costuma ser aí o 4 a 20, em alguns sistemas a gente encontra até o 0 a 10, tá? Tem gente que fala que também tem a possibilidade do 0 a 20, né? Então, tinha até esquecido desse valor também, tá bom? 0 a 20 mA, 4 a 20 mA. Mas lembra do 4 a 20 mA é interessante por conta do conceito de zero vivo, que a gente falou na aula passada. E aí, né, o 0 a 10 é mais para os instrumentos quando a gente tem uma comunicação com uma distância mais curtinha, tá bom? E aí, claro, esse sinal vai ser transmitido para o controlador. Então, o transmissor, na verdade, ele tem aqui... É um conjunto, né? Sensor-transmissor, lembra? O transmissor, ele tem uma função, que é transmitir o sinal. O sensor, ele detecta, né, o valor da variável, né? Ou seja, o estímulo da variável. Lembrem-se que, também a gente comentou na aula anterior, que o sensor, ele envia sinais não padronizados na saída. Logo, esses sinais não padronizados, eles são interpretados aqui pelo nosso transmissor e convertidos em valores dentro dessa faixa padronizada. E esses valores padronizados vão indicar lá, né, o seu envio para o sistema de controle, vão indicar ali a variação proporcional, né, da variável a qual aquele instrumento está aplicado. Né? Temos o string gauge também, inclusive lá no grupo do Telegram teve uma questãozinha lá da Petro, né, que eu fiz uma resolução explicando um pouco sobre string gauge, tá? Então, o string gauge basicamente é um sensor, né, é um dispositivo que ele detecta a deformação, né? Ou seja, de um material. Então, ele se baseia no princípio da resistência de um fio, mudando as suas dimensões, né? Então, a fórmula da resistência dele é essa aqui, comprimento vezes a resistividade específica do material, dividido aí pela área da secção transversal. Não da secção transversal, né? Mas da área, né? Não necessariamente não é a secção transversal. É porque eu pego muita definição de condutores, né? De cabos elétricos. Mas você vai ter aqui a área, né? Ou seja, a qual aquela fita se encontra. E aí, conforme a gente movimenta, né? A gente meio que distorce essa tira extensiométrica, a gente vai ter uma variação na resistência do cabo. E quando essa strain gauge está aplicado aí a um sensor, até mesmo de pressão, né? Então, a gente indica a pressão ali, ou seja, gera uma forcinha, e aí vai deformar esse strain gauge, e essa variação, né, da resistência devido a essa característica da tira extensiométrica, vai gerar ali um sinal, por exemplo, de pressão, né? Vai ser relacionado a uma variação de pressão. Tá? Então, lá no grupo do Telegram, a gente até resolveu já uma questãozinha lá, né? Tem um videozinho que eu postei para a galera da comunidade, explicando também sobre o strain gauge. Silício ressonante consiste em uma cápsula de silício colocada estrategicamente, né, em um diafragma, utilizando o diferencial de pressão para vibrar em maior ou menor intensidade, a fim de que essa frequência seja proporcional à pressão aplicada, né? Então, eu tenho ali basicamente um cristalzinho, né, uma pastilhazinha, conforme a gente tem uma adição de pressão em cima dela, né, a gente muda, né, as características de vibração, né, ou seja, a frequência de vibração dessa pastilha. E aí ela consegue também relacionar a essa variação de pressão. Claro, tá, galera? Essa relação é feita de fábrica, né? Quem projeta lá os instrumentos, quem faz a integração, né, e o desenvolvimento desses sistemas instrumentados ali nos dispositivos, eles já consideram, estudam como que esse circuito vai funcionar. Então, quando eu falo que vai ter uma variação proporcional e tudo mais, isso está acontecendo ali no bastidor, né? Nós, profissionais mesmo da instrumentação, que estamos preocupados em implementar esses dispositivos, é pouco provável que sejamos nós, né, principalmente profissionais que vão atuar na manutenção, enfim, né, na integração ali do dispositivo, que venha de fato estar projetando isso, enfim, verificando essas características mais a fundo, tá bom? Então, só para vocês ficarem tranquilos em relação a isso. O pressostato, né, isso aqui é campeão em relação à pressão, né? Você vai encontrar pressostato muito comum em compressores até. Ou então em alguns reservatórios também, né? Quando é pequenos reservatórios, pequenos vasinhos aí de pressão. Muitos sistemas pneumáticos também vão usar pressostatos para fazer pequenos controles, né? Do tipo on-off, né? Ou seja, liga-desliga, tá? Em alguns sistemas como esse. Então, muito comum em compressor. Né? Então, em compressor, eu sei porque, de repente, é algo que todo mundo já tem tido algum tipo de contato, tá? Então, conforme
a gente ajusta, né, uma pressão nesse dispositivo, ele vai atingir esse valor de pressão e ele vai enviar um comando aí de liga ou desliga, né? Ou seja, ele vai fechar um contato ou abrir um contato interno para ligar ou desligar, por exemplo, um motor, enfim, uma bomba. Depende muito do sistema a qual aquele cara tá atuando, né? Ou seja, o pressostato está instalado. Então, na verdade, né, lendo aqui o enunciado também, ele é um contato elétrico comutado em função da pressão aplicada ao seu elemento sensor contra uma pressão de referência, set point. Lembra lá na primeira aula, o termo de set point é o ponto de ajuste, é o ponto desejado de pressão. E aí, claro, essa pressão é previamente estabelecida. Os pressostatos eles também costumam vir com outra característica que a gente chama de zona diferencial, tá? Alguns pressostatos vão vir com uma zona diferencial fixa e outros permitem, né, uma modificação dessa zona diferencial até um determinado valor ali, tá bom? Então, o que seria essa zona diferencial? Vamos considerar aqui que eu tenho set point, por exemplo, ali em 30 PSI. Então, tá? Tô com o mouse, tá, galera? Por isso que a letra tá feia. Aí ele coloca para você que a zona diferencial desse pressostato é de 5 PSI. Dando um exemplo. Então, na verdade, eu vou ter 35 para cima e 25 para baixo, tá? Então, imagine que eu vou trabalhar com uma estratégia de liga e desliga, né? Um on-off aqui. Então, quando que o sistema ele vai desligar? Né? Considerando que quando a pressão estiver maior, eu quero desligar, e quando ela estiver abaixo, eu quero ligar, por exemplo, um motor lá de um compressor. Né? Eu vou pegar, né? A pressão ela vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Passou do set point, pum, bateu ali no 35. Ela vai desligar. O motor vai desligar. Ou seja, o pressostato verificou e mandou o comando de desliga. Aí a pressão vai cair, vai cair, vai cair. Quando bater no 25 de novo, ela vai voltar, né? O sistema vai ligar, ela vai subir, vai subir. Enfim, ela vai ficar trabalhando entre essa zona diferencial, tá bom? Isso é muito importante, porque quando eu não tenho zona diferencial, se eu não tivesse, na verdade, zona diferencial, o sistema ele ia ficar ligando e desligando em cima desse limiar aqui, tá? E esse liga e desliga, cara, às vezes é um tempo muito, muito rápido, né? Um tempo muito pequenininho. Então imagina você pegar e ficar ligando e desligando, né? Ou comutando um contato numa velocidade muito alta, né? Você vai queimar algum equipamento. Ou o contato vai colar, a ponto de manter a carga ligada direto, ou o contato, enfim, não vai colar, simplesmente ele vai deixar de funcionar, né? E aí você não vai conseguir mais ter o controle, ou você vai queimar o elemento lá, né? Que você está ligando e desligando com esse dispositivo nessa frequência, tá bom? Então é muito perigoso, na verdade, atuar dessa forma. Então por isso que tem a zona diferencial, ela dá um delay a mais, né? Ela dá um time a mais aí pro elemento, né? De acionamento, tá bom? Ou seja, o elemento que está sendo acionado. E aí, claro, se eu trocar o set point, imaginem que eu coloquei o set point em 30 PSI, tá bom? Eu vou pegar esse 30 PSI e mudei agora para 25. Então, se eu tiver uma zona diferencial de 5 PSI, esse cara vai voltar a ser a zona superior, né, em 30 e a zona inferior aqui vai ficar em 20, né? E ele vai fazer essa mesma dinâmica, só que agora entre 20, né, e 30 PSI, tá bom? Então, eu coloquei 25, foi para 30, né? Ou seja, ele vai ligar no 20 e vai desligar lá no 30. Tá? Isso aqui eu considerando que eu tenho uma zona diferencial fixa, tá? E em alguns posso até variar essa zona diferencial até também um determinado ponto, né? Então, eu poderia pegar aqui, olha, eu tenho 25 PSI, mas eu quero colocar uma zona diferencial de 10. Eu posso ajustar. Ah, mas ora eu quero colocar essa zona diferencial não mais em 10, né? Mas em 20, e assim vai. Você pode ajustar. Então, exemplo, se fosse. Vou apagar aqui. Se fosse uma zona diferencial de 10, para esse caso de 25, eu teria o quê? 35, né? Para cima, e teria o quê, pessoal? 15 para baixo, né? Então, no 15 ele liga, lá no 35 que ele vai desligar. Perfeito? Ok? Então, essa é a questão do pressostato. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre temperatura, tá bom? Então, primeira definição aí, né, de temperatura, uma descrição rápida. Calor é uma das formas mais comuns de energia que se origina da energia cinética das moléculas dos corpos. Quantidade de calor é a energia cinética total das moléculas. Logo, né, temperatura é a medida da energia cinética média das moléculas, né? Nossa, baita de uma definição, enfim, fiquei perdidão aqui nesse contexto, né? Então, vou simplificar para vocês. O que é temperatura? Temperatura a nível de definição de fato, né? Basicamente você dizer que é o grau de agitação molecular daquele corpo. Então, quanto mais e mais moléculas, né, de um determinado corpo ali, ou enfim, determinado fluido, objeto, elas começam a se agitar, né? Essa agitação gera atritos ali, né, molecular, que vai fazer o desprendimento de energia
daquele objeto, enfim, daquele fluido ali. Então, temperatura é isso, é o grau de agitação molecular, né, de um sistema, tá? De um objeto que está sendo submetido à inserção, né? Ou seja, alguma adição de calor, ok? Então, chama-se de temperatura de um corpo a grandeza que caracteriza o nível de calor do corpo. Aquecendo-se um corpo, acrescenta-lhe, né, calor, elevando a sua temperatura. Portanto, a temperatura mede a intensidade de calor do corpo. A temperatura é uma das variáveis também. Aí, tá vendo? Todos os contextos a gente coloca aí, né, como uma das variáveis mais importantes. Então, eu vou falar para vocês que todas elas são importantes, tá bom? Da indústria. Muitas das vezes, a qualidade do produto depende apenas da temperatura a qual ele é submetido, ou seja, o aquecimento, ou na qual ele é mantido durante um determinado tempo, né? No caso aí, um tratamento térmico. Cara, de fato, a temperatura, ela está fortemente relacionada com qualidade, né? Eu não vou falar aqui em questão de, em geral, né? Mas eu dou esse destaque para ela em relação à qualidade. Por quê? Se eu vou fazer uma transformação de um objeto metálico, né? Eu preciso manter temperaturas em determinados valores. Se eu vou, enfim, produzir ali, mesma coisa, um medicamento, eu vou ter temperaturas as quais eu tenho que manter, né, aquele alimento, aquele medicamento, desculpa. Eu vou armazenar alimentos, né? Ou até mesmo vou fazer lá, vou transformar alimentos. Então, existem lá temperaturas às quais a gente tem que manter aqueles alimentos para manter a sua qualidade, né? Ou seja, a sua validade ali. E, claro, né, não gerar um certo desperdício ou uma fabricação ruim, tá, daquele produto. Então, a temperatura está bastante relacionada ali à questão de qualidade. Então, muitos processos, a temperatura, sim, ela entra como uma variável crítica. A variável a qual, se que eu não mantiver ali dentro daquele valor, né, provavelmente eu vou ter algum problema, eu vou ter que descartar um determinado pedaço ali do meu produto, né, enfim, daquilo que eu tenho dentro do meu sistema. As escalas de temperatura, então a gente tem as escalas mais comuns, né, que é a escala em graus Celsius, que ela tem a referência, né, o ponto de congelamento da água, que é 0 graus, e o ponto de ebulição aí, que corresponde aos 100 graus a uma atmosfera padrão, né? Então, dependendo do ATM aí, tá? Essa escala, ou quer dizer, esses pontos, né, de congelamento e, claro, né, a ebulição da água pode mudar um pouquinho. E o intervalo entre esses pontos foi dividido em 100 partes iguais, sendo cada divisão igual a 1 grau Celsius, né? Então, escala grau Celsius é a escala que aqui no Brasil a gente está mais habituado a utilizar. Pode ser que eu me deparei com uma escala Fahrenheit, né? O Fahrenheit, na verdade, é até engraçado, né? A gente tem um pouco de mudanças, né, em quem está pronunciando. Até brinco muito, de repente, grande Thiago aí, né? Um ex-aluno meu brincava muito que ele falava Fahrenheit, Fahrenheit, né? Que ele não conseguia falar Fahrenheit, enfim, né? Sempre tem uma questão de sotaque aí, então fiquem tranquilos na hora de estar pronunciando essa palavra, né? E o Thiago, se estiver assistindo aí, é o grande Fahrenheit, né, da turma. Então, pessoal, a escala, né, o Fahrenheit aí, né, ele é muito usado, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, a galera de fora, né, da América costuma muito utilizar esse valor de temperatura para relacionar esses pontos de ebulição, né, e congelamento da água. Então, o ponto de congelamento da água corresponde aí a 32 graus Fahrenheit e o ponto de evaporação da água corresponde a 212, tá bom? E o legal, sabendo esse ponto, desse marco físico, né, de congelamento e ebulição da água, a gente consegue relacionar matematicamente, né, ou seja, em questões de proporção, esses valores para uma possível conversão, tá? Então, a faixa entre esses pontos foi dividida em 180 partes iguais, sendo cada divisão, né, equivalente a 1 Fahrenheit, ou 1 grau Fahrenheit. Então, se eu fosse relacionar, né, eu diria que 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit e 0 graus equivale a 32, tá bom? Se eu for pegar aqui, a gente chama meio que zero, né? Quase um zero absoluto em graus Celsius. Menos 273 seria aqui menos 459 Fahrenheit, tá bom? Temos também a possibilidade de uma escala na unidade que a gente chama de Kelvin, né? Então, cada unidade de 1 grau Kelvin é igual a 1 grau Celsius, porém, o zero dessa escala corresponde à temperatura mínima existente teoricamente, tá bom? Que é aproximadamente menos 273 graus Celsius, ou o nosso zero absoluto. Então, na verdade, ó, o 100 graus Celsius na escala Kelvin equivale a 373,15 Kelvin. Né?
O ponto de congelamento, 273,15 Kelvin, né, que seria o 0 graus Celsius. E o zero absoluto, né, é o 0 Kelvin aqui, que é menos 273 graus Celsius. Tudo bem? Isso é escala, turma. Essa forma de indicação, tá bom? Formas de medição, na verdade, né? Vocês podem encontrar e aí a gente, né, tenta mostrar para vocês as relações entre essas unidades. O objetivo de todas elas é o mesmo, medir temperatura, tá bom? E indicar ali de forma numérica. Temos o Rankine, né? Então a cada 1 grau Rankine, nós temos aí 1 grau Fahrenheit, ou seja, é mais relacionado a Fahrenheit, porém o zero dessa escala parte do zero absoluto, que é aproximadamente menos 460 graus Fahrenheit. Né? Então, o ponto de vapor, ou de ebulição, né, 212 Fahrenheit, equivale a 672, né, Rankine, e 32 equivale a 492, né, Rankine, e menos 460, que é o nosso zero absoluto em Fahrenheit, equivale aí a zero Rankine, tá bom? Temos aí o Reaumur, né, o Reaumur, enfim, a outra escala também, e a temperatura do congelamento da água vai corresponder a 0 graus, né, dessa unidade, e a temperatura de ebulição corresponde a 80 graus. Tá? A faixa entre esses pontos foi dividida em 80 partes iguais, sendo cada divisão igual a 1 grau em Reaumur. Tá? Uma variação de 1 Reaumur representa uma variação de 1,25, né, 1,25 graus Celsius. Então aqui a gente tem as relações de graus Celsius também para a escala Reaumur, beleza? E aqui, turma, ó, legal vocês terem no caderno, fazer alguns testes também de conversão, tá bom? Entre essas grandezas, né, entre essas unidades. Aqui tem as formulinhas para vocês calcularem, tá? Essas conversões de unidades aí também. Em relação aos medidores, né, de temperatura, nós temos umas classificações dos que mais são utilizados na indústria. Então, novamente aqui, destacando os principais dispositivos para vocês. Nós temos os medidores, né, enfim, os instrumentos de medição de temperatura, que são classificados o de contato direto e o de contato indireto. O de contato direto é aquele que vai diretamente estar em contato com o produto, né? Ou seja, com o mensurando ali. E o contato indireto é aquele que a gente utiliza uma outra forma, né? Uma outra grandeza, né? Um outro método de medição para coletar o dado de temperatura. Na classificação dos contatos diretos, nós temos os termômetros à dilatação, que podem ter, né, os termômetros de líquido e o de sólido, e os termômetros de pressão, que a gente classifica líquido, gás e também o de vapor. Temos o par termoelétrico e o de resistência elétrica, que é o famoso termopar e o PT100 aqui, né? E na verdade esses aqui são os campeões, tá bom? Contato direto, né, os pirômetros ópticos, os fotoelétricos e os pirômetros de radiação. Então, que utilizam como se fosse aquela pistolinha, né? A gente joga, aponta, né, para o dispositivo que a gente quer medir. Exemplo, eu quero medir a temperatura de um motor, né? Então, que está num ponto de difícil acesso ali. Você pode usar um desses instrumentos, apontar para o instrumento e coletar o dado de temperatura, tá bom? Então, beleza. Pensando aqui nos termômetros à dilatação, são instrumentos de medição de temperatura usados na indústrias e laboratórios, e os termômetros podem ser de 3 tipos. O de vidro, que de fato esse aqui vai ser mais comum para laboratório, tá? Bulbo de pressão e o par bimetálico. Confesso que para o dia a dia, pessoal, eu já me deparei com maior contato, tá? Com o bimetálico, tá bom? Porque ele é mais fácil também de instalar, enfim, ele é um pouquinho mais robusto do que os anteriores, tá? Então, o de vidro, ele vai utilizar o conceito de expansão volumétrica, né? Bem parecido com, sei lá, aquele termômetro que a gente tem em casa, né? Quando a gente quer medir a temperatura do corpo, saber se a gente está com febre ou não. Ali dentro não tem um mercúriozinho. Então, os termômetros de vidro, ele tem essa característica também. Só que aqui a gente tem uma escala mais a nível industrial, né? Então, também, na verdade, esse cara, ele vai ficar muito alocado aí em algumas câmaras, né, frigoríficas. Então, para indicação de temperatura, você encontra muito desse instrumento, até porque ele costuma trabalhar aí, né, com um nível, né, de temperatura um pouco menor às vezes, e isso traz mais flexibilidade, né, e ele consegue também dar um valor para a gente um pouco mais preciso, né, porque é uma característica, uma modificação física direta, né, desse instrumento. Porque ele tem uma grande sensibilidade, né? Então você vai ver muito ele, isso assim, em laboratório, ou um local onde não tem muita vibração, né? Um local onde ele tá bem protegido, tá bom? Então basicamente ele tem aqui um bulbo, né? Ou seja, um ponto onde ou ele vai estar fixo no sistema, ou então, né, vai estar em contato com determinada superfície, um determinado produto.
E aí, a partir desse bulbo, né, dentro desse capilarzinho que tem aqui dentro desse bulbo, vai ter um fluido, e esse fluido, conforme a gente adiciona temperatura, adiciona calor, na ponta desse bulbo vai fazer o deslocamento desse fluido, e o deslocamento desse fluido vai indicar essa variação de temperatura dentro dessa escala, tá bom? Então, né, compõe-se de um reservatório líquido, está até aqui na descrição, tá? Que está ligado a um capilar, com a aplicação do calor ao bulbo, o líquido se expande subindo pelo capilar. As vantagens, né, ele tem boa precisão, o custo dele é menor, né? Simplicidade na construção. A desvantagem, né, ele é frágil e torna-se sujeito às quebras e limitações em algumas faixas de trabalho. Os de bulbos de pressão. Esse aqui, né, também tem um bulbozinho, né, uma hastezinha, tá? Onde tem um capilar também, né? Então, o que é o capilar? É como se fosse um tubozinho, né? Uma linhazinha ali que vai ligar esse tubo à parte de medição, de fato, tá? E aí esse sistema aqui dentro desse capilar tem um fluido, e aí aqui, ó, tá vendo que tem esse bulbo, ele tem uma haste torneada, né? Rosqueada, a gente pode encaixar esse cara lá no processo, conecta no capilar, né? Conecta a haste dele aqui do bulbo, né? Tudo lá em referente a ter contato em produto, e conforme a gente injeta, né? Ou seja, o sistema sofre uma variação de calor aqui nessa haste de medição, né? Nesse bulbo, esse fluido, né? Ou seja, que está dentro desse capilar, ele vai começar a se expandir, né? Ou seja, vai começar a se deslocar aí e aumentando a pressão no nosso manômetro aqui, né? No nosso indicador de pressão. Mas olha que legal, galera. Preste atenção, eu estou medindo temperatura com uma variação de pressão agora. Aqui eu medi em relação ao deslocamento de um fluido, né? Enfim, poderia ser mercúrio aqui. Aqui eu já estou medindo o quê? A partir da variação de pressão, né? Porque, na verdade, o deslocamento desse fluido vai gerar uma pressão nesse mecanismo. E essa variação de pressão vai ser relacionada à temperatura. Aqui é uma indicação, né? Uma demonstração clara aí da versatilidade, né, turma? Da pressão, né? Ou seja, da medição de pressão, da característica pressão. Bom? Então, né, quando há aqui, continuando sobre a descrição desse instrumento, quando há elevação de temperatura no processo, o fluido do bumbo terá essa pressão aumentada. Esse aumento é causado no medidor de pressão e basicamente teremos um medidor de pressão com escala calibrada para a temperatura. Os termômetros com bumbo de pressão são de 3 tipos, né? Nós podemos ter um líquido, um gás ou um vapor, tá? No caso aqui do líquido, são fluidos também de enchimento, como mercúrio, álcool etílico, xilol, entre outros, tá? Então, esses três são os principais. O mercúrio vai ser o mais empregado, porque tem coeficiente de dilatação volumétrica, né? É maior do que os outros. E aqui tem a indicação de algumas faixas, né? De temperatura a qual esses fluidos se comportam de forma satisfatória, tá bom? Para o mercúrio, a gente consegue faixas de menos 35 graus até 540 graus, para o xilol de menos 40 a 400 e para o álcool de menos 50 a 150 graus, né? Então, dentro desse bumbo aqui, né, ou seja, desse capilar desse instrumento, a gente vai ter um desses três fluidos aqui, tá? Um desses três líquidos. O de pressão de gás, né? Então, temos muito utilizado aí, né, que é o nitrogênio, tá? E aí também, né, claro, pode ser o hélio ou o neônio, enfim, mas tem escalas menores, tá? E o que vai acontecer aqui? Conforme a gente adiciona calor, né, o processo recebe calor e esse bulbo está em contato lá com o processo, esse líquido, né, esse líquido não, desculpa, esse gás aqui, ele vai começar também a se deslocar, ele vai começar a se expandir também dentro desse capilar. E aí é a mesma coisa, né? Vai gerar pressão no nosso burdãozinho aqui, tá bom? E aí a escala está ajustada para essa variação de pressão. O de vapor, né, ou seja, tensão de vapor, líquidos voláteis, então alguns hidrocarbonetos, cloreto de metila, dióxido de enxofre, entre alguns outros também. Aquece aqui, né, esse líquido, tá bom? Esse fluido aqui dentro, vai gerar um vaporzinho que vai também gerar uma variação de pressão dentro desse capilar. O bimetálico, né? O bimetálico é legal, né? A gente, como eu falei, ele é bem fácil de instalar, assim, pelo menos assim, instalações rápidas, em sistemas rápidos. Você vai ver que esse cara é mais comum para o nosso dia a dia, tá bom? É uma opção porque ele é simples, né? Enfim. E ele é um pouquinho mais robusto até. Então, na verdade, esse par bimetálico são duas lâminas, né? Dois tipos de metais aqui, que estão aqui dentro dessa haste de medição. E aí, conforme a gente adiciona a temperatura nessa haste,
como existe coeficientes de dilatação, né, entre esses materiais, o que seria essa ideia de coeficiente de dilatação? É quanto que aquele objeto ele se expande ou se contrai mediante uma variação de temperatura. Então, se eu tenho materiais diferentes, né, ou seja, lâminas metálicas diferentes, obviamente uma vai se deslocar, né, ou seja, vai se expandir mais do que a outra em relação à temperatura. Então, como se eu tivesse aqui, ó, duas chapas coladas, como uma vai expandir mais que a outra, ela vai acabar fazendo, né, uma mini deformaçãozinha, né? Uma puxa ou, né, a outra puxa do lado, dependendo de como que for esse arranjo metálico aí. E aí, claro, essa tensão, ou seja, né, essa dilatação dessas lâminas, também acoplada a um mecanismo, vai fazer, né, uma variaçãozinha ali na mecânica, tá? Em relação a essa escala de indicação, e também está relacionado a uma variação de temperatura, né? O poço de temperatura, a gente vai encontrar muito. Esse, na verdade, é um. Não é um dispositivo, né? Ele é uma peça a qual a gente acopla em muitos instrumentos aí na hora da medição de temperatura. Então, ele é um acessório, né? Ele vai buscar o quê? Proteger a haste do termômetro ou do instrumento de temperatura dos seguintes efeitos, né? Então, corrosão, pressão excessiva, né? Flexão por alta velocidade, ou cavitação resultante de turbulências, tá? Então, o que é um poço, né? Ah, tá, tem as vantagens também, né? São adicionais, então diminuição do tempo de reparo ou substituição do instrumento, tá? E proteger o material em processamento, tá? Além também, né, de equipamento em uso, danos causados por vazamento, entre outras características também. Mas o que é basicamente o poço de temperatura? Eu acho que eu comentei sobre o poço de temperatura, eu não lembro se foi na primeira aula ou se foi na resolução de alguma questão lá no grupo do Telegram, tá? Mas o poço de temperatura é como se fosse uma capa, né? Um escudo para a haste de medição do nosso dispositivo sensor, né? Do nosso elemento sensor. Então eu coloco o quê? Eu instalo esse poço de temperatura, que na verdade, né, ele pode ser soldado ou torneado, né? Esse aqui da foto é o torneado. Então eu vou ter lá um ponto de conexão dele no meu sistema. Vou conectar esse cara, vai ter ali uma furação, né? Uma perfuração ali, ou seja, um local a qual eu posso encaixar a haste de medição do meu instrumento. Então eu encaixo a haste de medição do meu instrumento, ou seja, eu tenho essa proteção, ou seja, esse poço de temperatura para proteger, né, contra esses diversos fatores que eu mostrei aqui para vocês nesses slides anteriores, né? Então ele é uma proteção, ele é um escudo para não deformar, ou seja, para não danificar a haste de medição do meu sensor. Sem contar, cara, que o processo, quando ele tem esse poço de temperatura, nossa, ele facilita em muito, pessoal, a questão da troca do instrumento, né? Ou seja, a manutenção do sistema. Porque imagina, se eu tenho. Cara, é complicado, né? Às vezes, pô, o pessoal instala o instrumento de fato direto num reservatório ou algo nesse sentido. Então, imagina, você tem lá um sensor de temperatura. Você instalou ele num reservatório, direto com a haste de medição e utilizou aquela própria conexão, né, torneada que a gente viu lá que vem no cabeçote, né? No instrumento de medição. E aí, pô, imagina que aquele reservatório tem produto. Ou então a linha a qual você está conectado ali, medindo temperatura, né? Tem um produto ali dentro. Poxa, eu vou ter que ou eliminar aquele produto do reservatório, muitas das vezes quando a instalação é feita dessa forma, né? Ou eu vou ter que eliminar ali aquele produto daquela linha para que eu possa remover aquele instrumento, cara. Então, olha a dificuldade, né? E sem contar também que dependendo do produto eu não posso ter um contato direto ali com ele. É um pouquinho perigoso. Então, a ideia é o quê? A melhor estratégia é utilizar um poço de temperatura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar esse poço de temperatura, eu instalo o instrumento acoplado nele. Então, logo se eu quiser trocar o instrumento, ou seja, remover o instrumento ali do meu sistema, basta eu remover ele do poço de temperatura e aí eu consigo fazer a troca por outro. Enfim, né, eu consigo remover, trabalhar com aquele sistema, com aquele sensor ali de forma mais flexível, simplesmente também pela questão da utilização desse poço de temperatura, tá bom? Aí termopar, inclusive eu também comentei sobre termopar, né, numa questão que teve lá uma resolução sobre esse tema, né, e tinha lá um quesito, acho que se não me engano, de termopar, tá bom? Ou foi também na aula passada, né? Um desses tópicos aí a gente comentou rapidamente sobre o termopar, mas o termopar é um outro tipo, né, de sensor de medição de temperatura. No caso, ele trabalha, né, com uma variação de ligas metálicas, então ele é como se fosse também dois fios de materiais diferentes, tá bom? Onde eu conecto esses fios, né, eu faço como se fosse uma soldinha aqui numa ponta deles, e aí, conforme sofre uma variação de temperatura na haste, ou seja, nessa junta conectada, vai gerar uma variação aqui no resultado em milivolts, né? Na extremidade desse termopar, tá bom?
E aí, claro, né, o ponto de união desses fios também é denominado aqui da junta de medição, ou a gente chama também de junta quente, e a outra extremidade é a junta de referência ou a junta fria, tá bom? E aí, como submetemos aí, né, essa junta, ou seja, essas junções aqui, a diferença de temperatura, nessa extremidade, que é a junta de medição, vai ter uma variação em milivoltagens. Normalmente, esse termopar ele não está acoplado direto a um controlador. Ele vai ser conectado a um transmissor, e aí o transmissor vai identificar essa variação de temperatura, né? Referente a essa diferença, né? De temperatura entre a junta fria e a junta quente. E ele vai interpretar isso e vai padronizar esse sinal e correlacionar ali a variação de temperatura, tá bom? Então, logo, o termopar ele trabalha muito em tipos, né? Então, tem o termopar do tipo J, do tipo K, enfim, né? Tem várias categorias de termopares aí, a quais a gente vai ver ligas diferentes e, ao mesmo tempo, também faixas, ok? De temperatura, ou seja, faixas de medição diferentes também para esses dispositivos. E aí, né, o termopar na isolação mineral é quando a gente já coloca ele dentro desse encapsulamento, tá? Inclusive aqui eu posso colocar um poço de temperatura para proteger essa haste também. E, ou seja, ele é constituído de um ou mais pares de fios isolados entre si, e a bainha metálica por um pó isolante de óxido de magnésio altamente compactado, né? Então aqui dentro tem a haste, né? No caso aí, essa estrutura a qual a gente encaixa, né, o termopar, na verdade esse par metálico está aqui dentro dessa haste, tá bom? Ela está bem isoladinha ali, ela está bem fixa, né? E, claro, né, essa compactação e essa estrutura, ela vai aumentar a estabilidade, né, ou seja, dessa FEM, que é essa força eletromotriz. Então, essa variação, essa estabilização dessa variação ali de, de milivolts, né, nessa haste, né, de medição, ela vai acabar sendo mais linear, ou seja, vai vir com uma variação mais confiável. Eu aumento também a vida útil, porque eu meio que encapsulei ele aqui numa estrutura mais robusta, uma resposta mais rápida, grande resistência mecânica, facilidade de instalação por conta da estrutura e resistência à corrosão, né? No caso, o próprio termopar em si. E claro, lembra que eu comentei na nossa última aula aí sobre a função desse cabeçote, né? Dentro desse cabeçote a gente tem uma junta, né? Tem um bloco de ligação aqui, que é onde a gente vai conectar os cabos, no caso do termopar, de extensão e compensação. Mas ele não tem só função em proteger o bloco de ligação, ele também ajuda a estabilizar a temperatura aqui dentro, tá? Ou seja, na junta de referência. Isso, né, aumenta também essa questão da estabilidade. Então, em um circuito com termopar, a ligação do sensor com cabos de extensão ou compensação é feita por uma peça chamada esse bloco de ligação, que fica protegida no cabeçote do termopar, cujas finalidades principais, né, são fixar essa ligação às paredes do processo e manter a uniformidade de temperatura em seu interior. Temos as diferenças, né? Ou seja, os fios de extensão dos termopares e os fios de compensação. A de extensão do termopar deve ser do mesmo material ou de material com as mesmas características termoelétricas, pois o uso de fio mais econômico, como o de cobre, né, resulta na formação de novas junções termoelétricas que precisariam ser mantidas numa mesma temperatura. E o de compensação, né, são condutores com ligas diferentes dos termopares, mas que apresentam a mesma curva dessa FEM, né, ou seja, dessa força eletromotriz, com a relação de temperatura, né? Então são usados principalmente em termopares nobres, ou seja, termopares que usam condutores ali, né? E tem um alto custo, tá bom? E aí a gente vai para ligas mais baratas para fazer essa compensação. Os termoresistores, então no termopar nós vimos que é uma variação em milivolts, né? Ou seja, uma variação de tensão. No termoresistor, a alteração de temperatura, né? Ou seja, essa modificação de temperatura já vai gerar uma variação na resistividade daquele condutor, daquele material, tá bom? E no caso aí, nós temos, né, essa classificação como termômetro de resistência ou termoresistores, que podem ser aí o de platina, cobre ou níquel, com diversos revestimentos de acordo com a aplicação. Tá? Então, os de resistência, ele se divide em dois grupos, que são de resistências metálicos, e nós temos aí os termistores, né? Os de resistência metálicos são os que vão ser mais aplicados aí no chão de fábrica para entrar em contato direto com o produto, tá bom? Já os termistores, né? Eles são mais para circuitinhos eletrônicos, para medir a temperatura interna de um instrumento, de um dispositivo. Enfim, ele é uma coisa mais voltada ali para a questão de semicondutores, né? Materiais feitos ali de silícios com uma certa dopagem, enfim, que tem as suas características mais eletrônicas, tá bom? Então, do de resistências metálicos, né? O princípio da medição de temperatura
utilizando o termômetro de resistência, se baseia na variação do valor da resistência elétrica de um condutor metálico em função dessa temperatura. Então, aquela liga metálica ali, conforme a gente vai mudando a temperatura, né, vai adicionando calor em uma das hastes de medição ali, né, um dos pontos daquela liga, ela vai fazer uma variação na resistividade daquela liga. E a mesma coisa, essa liga, né, ou seja, esse resistor metálico aí, né, o termômetro de resistência metálica, vai estar normalmente conectado a um transmissor que vai fazer lá, né, a padronização daquele sinal, a interpretação daquele sinal e vai enviar lá para um circuito de controle. E os termistores são os semicondutores sensíveis à temperatura, muito usados, né, para controlar, alterar a temperatura em dispositivos eletroeletrônicos, como alarmes, termômetros, relógios, circuitos eletrônicos de compensação térmica, dissipadores de calor, ar-condicionados, entre outros. Okay? Vantagem dos termômetros de resistência: grande sensibilidade, resposta rápida, utilizados em atmosferas corrosivas, manutenção simples e grande durabilidade. Tá bom? Desvantagem: não suportam vibrações. Então, claro, as vibrações, se for em relação ao fluido, né, a gente pode tentar recorrer a um posto de temperatura, tá? Faixa de trabalho restrita, custo elevado, né, difícil utilização de instrumentos galvanômetros e extremidade sensível a baixa isolação. Claro, também acabei que eu não coloquei aqui para vocês, mas esses termômetros de resistências metálicos, né? Eles podem ter um encapsulamento basicamente, cadê? Opa, bem lento aqui. Igual esse aqui, tá, pessoal? Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes você pega um instrumento com esse formato, com essa característica, e você acha que é, por exemplo, um termoresistor, né? E na verdade é um termopar. Ou então você acha que é um termopar e é um termoresistor. Então você tem que verificar ali bem as características e as diferenças de cada um fisicamente falando, tá bom? Claro que eu posso ter diferenças, né? Nos termopares ou nos termoresistores em questão da conexão. Mas na maioria das vezes, tá bom? Isso aqui é uma dica. Na maioria das vezes, os termoresistores eles vão funcionar com 3 fios ali no bloco de ligação, enquanto os termopares vão trabalhar com 2, tá bom? Mas a gente pode ter algumas configurações em que tem mais, tá? Dependendo do modelo desse termoresistor ou do termopar. Mas como é que vai funcionar? No bloquinho de ligação lá do termoresistor, é como se eu tivesse assim, ó, 3 fininhos lá, né? Ou seja, que vão vir com os fiozinhos de dentro dessa isolação mineral ali, tá? Então, como se eu estivesse pegando um fio que vem lá de dentro, tá bom? E aí aqui vai ter um parafuso, né? A qual a gente vai conectar lá nos cabos, né? Ou seja, se for um caso, um termopar, vai ser um cabo de compensação de extensão. Aí nesse termoresistor, normalmente a gente vê lá como é um resistor, né? A gente vê essa característica aqui, ó. Um desenho mais ou menos parecido com esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vai ter mais ou menos esse formato, tá? Então é como se fosse um resistor, aí vai ser essa indicação. E aí, como eu tenho 2 pontos de conexão em um lado desse resistor, o que vai acontecer é que na ligação, lá no bloco de ligação, eu vou ter 2 pininhos iguais, ou seja, com a mesma cor, né? Normalmente esses pontos de conexão, eles vêm pintadinhos ali pra gente, e um diferente, né? Opa, deixa eu até, vou até tirar essa cor vermelha, vou fazer uma bolinha aqui para ficar mais claro para vocês. Mas ele vai ter uma bolinha, né? Uma marcação sem estar pintada. Então, os 2 iguais, obviamente, é esse lado. E o diferente é esse outro lado aqui. Já no termopar, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 parafusinhos lá, onde o condutor que está aqui dentro, ele vai ter cores diferentes. E claro, eu vou ter que consultar na tabela, né, do tipo daquele termopar, qual é o lado positivo e qual é o lado negativo, tá bom? Desse tipo. Muitos instrumentos, né, hoje muitos fabricantes já para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que consultar a tabela, ele já deixa marcado para a gente qual é o lado positivo e qual é o lado negativo, tá bom? Porque lá na ligação do transmissor, eu vou ter que considerar essa pinagem, tanto do termopar quanto do termoresistor, tá? Para fazer a ligação correta desse elemento sensor no meu dispositivo transmissor. Perfeito? Então, vamos seguir. Beleza. E a medição de temperatura aí, né? Por radiação, né? Aqui a gente já está falando da medição indireta. Então, para medir, por exemplo, temperaturas em contato físico com o meio é impossível e impraticável, faz o uso da pirometria, né, óptica ou de radiação térmica, né? Então, são ondas térmicas ali, enfim, ondas de radiação, né? Então a gente consegue medir a partir desse instrumento
a temperatura do dispositivo a partir, né, desse contato indireto, ok? Tem também o termostato, assim como o pressostato, tá? Então, lá o pressostato, ele é como se fosse uma chave liga-desliga, só que para uma variação de, no caso, pressão. O termostato é para uma variação de temperatura, então ele também vai funcionar aí como um liga e desliga também, tá? Então, basicamente, o termostato é uma chave que tem seu contato elétrico em função da temperatura ao seu elemento sensor, contra uma temperatura de referência. A teoria é a mesma, tá? Set point, ponto de ajuste, eu posso ajustar a temperatura, eu posso ter zonas diferenciais fixas ou eu posso ter alguns que eu posso variar, né? Criar uma variação nessa zona diferencial também, tá bom? Então, vai ser aí para sistema de intertravamento, né? No caso de temperatura, ele ganha no sistema de intertravamento, perfeito? Principalmente por questões de proteção do sistema, tá? Então, eu vou ter ali uma alta temperatura dentro do reservatório, enfim, ele entra ali, pum, desarma tudo, então, né, aciona uma proteção, uma válvula que está gerando vapor, enfim, um boiler, ou coisa nesse sentido, tá? Então, o termostato ele tem uma função bem similar aí do que o pressostato, só que agora é para temperatura, beleza? Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de número 2, tá? Novamente, reforço aí para vocês tá acompanhando aí os nossos conteúdos para estar potencializando o estudo de vocês. Não deixe de participar do grupo do Telegram para estar recebendo lá, né, as informações extras. Façam aí a inscrição no canal para estar ajudando e acompanhando o conteúdo que vai ser relevante para você. E, novamente, deixo grifado a importância de acompanhar uma boa referência bibliográfica, tá bom? Então, poxa, eu fiz um curso, eu tenho as apostilas desse curso. Legal, vai lá, pega essas apostilas, leiam, né, essas apostilas, cara. Porque a partir da leitura a gente consegue um nível de profundidade, um entendimento bem maior do que simplesmente estar assistindo videoaulas, né? No YouTube, ou no curso pago, enfim, ou até mesmo numa aula ali presencial, tá ok? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like no vídeo, compartilhe com os amigos que tenham interesse também nesse tipo de assunto e nos vemos na próxima. Um abraço.